Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso introdutório de Java e Programação Orientada a Objetos da Monitoria em Algoritmos e Programação da UF. Na aula de hoje, vamos começar a falar sobre Programação Orientada a Objetos, POO. Em outras aulas, nós citamos que Programação Orientada a Objetos é um paradigma de programação na qual o Java oferece suporte. Mas o que seriam paradigmas de programação? Paradigmas de programação correspondem a um conjunto de características que juntas definem como ela opera e resolve os problemas. Na prática, paradigma de programação nada mais é do que a forma com que a linguagem de programação ela lida com os problemas que ela enfrenta. Alguns paradigmas de programação existentes são paradigma funcional, paradigma lógico, declarativo, imperativo, o orientado a objetos, que é o tema da nossa aula, e orientado a eventos. Ok, então vamos conceituar a orientação a objetos, entender o seu funcionamento e ver quais são as vantagens de se utilizar o paradigma de orientação a objetos. O intuito do PO é o de aproximar o manuseio das estruturas de um programa ao manuseio das coisas do mundo real. Por isso, o nome objeto como algo genérico que pode representar qualquer coisa tangível. Portanto, nós podemos observar que uma grande vantagem da PO é a modelagem realista das representações de qualquer coisa do mundo real no nosso programa utilizando PO. Outra grande vantagem é, por exemplo, a reutilização de código. Bom, então vamos lá entender o funcionamento da orientação a objetos. O paradigma de programação orientada a objetos se baseia nos conceitos de classe e objetos. É importante que se entenda esses dois conceitos. Primeiro, o que é uma classe? Uma classe é o componente fundamental e estrutural do paradigma de programação orientada a objetos. Ela pode ser definida como um modelo de criação de objetos que possui características dessa classe. E então, o que seria um objeto? Um objeto é uma instância de uma classe, ou seja, ele é criado a partir de uma classe. Logo, todos os objetos de uma classe têm características em comum. No exemplo da figura, há vários tipos de carro, que são os objetos, Polo, Mini e Beetle, e eles pertencem a uma classe, que é a classe carro, pois todos esses objetos têm as características em comum da classe carro. Agora vamos falar sobre classes, a sua estrutura e sua composição. Bom, uma classe ela possui nome, atributos e métodos, além do seu construtor. A forma de se implementar uma classe em Java é utilizando a sintaxe mostrada na imagem, utilizando o class, declarando os atributos e métodos da classe. Mas nós vamos entender cada um desses componentes de uma classe nos próximos slides. Começando pelos atributos. O que são os atributos de uma classe? Os atributos de uma classe são características ou propriedades comuns para os objetos que pertencem a essa classe. No caso do carro, por exemplo, nós temos as propriedades ano, valor e montadora que todos os objetos que irão instanciar a classe carro, eles possuem. Para declarar esses atributos na classe, utilizamos a mesma forma de declarar uma variável, utilizando o tipo primitivo e o nome do atributo. Você deve ter reparado que, no início da declaração de um atributo, assim como na declaração da classe, existem palavras reservadas, public e private. E o que são essas palavras reservadas? Elas são modificadores de acesso, nas quais elas alteram a permissão para acessar esse atributo ou essa classe. Nós vamos entender melhor esses modificadores de acesso numa próxima aula. Certo, agora as classes elas também possuem métodos. O que são esses métodos? Eles são comportamentos ou funções que os objetos daquela classe fazem em comum. Um método é uma coleção de instruções que executam tarefa específica, né? Elas são declaradas dentro de uma classe e desempenham um papel fundamental na definição do comportamento dos objetos dessa classe. Métodos em Java têm um nome, um tipo de retorno e podem receber parâmetros. No caso do nosso exemplo do carro, métodos para nossa classe carro poderiam ser rodar,
buzinar e tocar som, como é o exemplo mostrado na imagem. Portanto, todos os objetos da classe carro, eles possuem esses comportamentos, essas funções, né, que são os métodos em comum, assim como as características e as propriedades que são os atributos dessa classe. Mas como a gente pode criar um objeto que tenham esses atributos, as características e os comportamentos que a gente viu? Bom, basicamente, para criar um objeto, a gente utiliza o construtor de uma classe, que ele é utilizado justamente para instanciar, criar um objeto dessa classe. Essa é a sintaxe para o construtor de uma classe. Ele recebe os valores para os atributos do objeto que será criado e retorna esse objeto criado. E para instanciar de fato um objeto, fora da classe a gente cria uma variável que tem o tipo da classe desse objeto e cria esse objeto com o construtor passando como parâmetro os valores que serão os atributos desse objeto. Bom, e assim a gente finaliza nossa aula sobre PO, classes e objetos. Obrigado por ter assistido e até a próxima aula.